Colocou aqui, você vem para o nome da ação. O nome da ação, ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Vai perder umas 3 linhas aí com o nome da peça, mas é ideal que você coloque o nome completo, tá? Inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? Lembrando que você não precisa botar o rito, porque inquérito judicial também é procedimento especial. É procedimento especial, não precisa colocar o rito. E lembre-se que toda ação ela é proposta em face de alguém. Esse alguém aqui é um alguém específico, não é? É o empregado estável que cometeu a falta grave em uma daquelas hipóteses que a lei exige a ação de inquérito para se obter a rescisão por justa causa do empregado. E aí, então, eu vou utilizar os dados que o enunciado me fornece e vou colocar lá, cá embaixo. Em face de nome do empregado, tiver dado de qualificação, eu coloco. Se não tiver, eu coloco qualificação e endereço completos. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Ok? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Ok? Dúvida? Só fofoca mesmo, né? Aqui. Vamos lá. Ok? Pronto. Passei daqui, você vai ver que eu vou utilizar basicamente os mesmos elementos da ação de consignação com uma modificaçãozinha ou outra que você vai ver aqui. Ó. Primeiro, observe, o tópico dos fatos é uma coisa que você já sabe, que você pode botar com as suas palavras, é uma coisa que eu já falei, eu repito, você deve botar resumido, um parágrafo só, conta uma historinha do que aconteceu ali, do enunciado, um parágrafo apenas, tá? Diz que o cara cometeu a falta grave e tal, não sei o quê, enfim. Né? Se a empresa suspendeu, não suspendeu, você menciona ali e foi. Parou aí, tá? Bem resumido, hein, galera? Bem resumido. Dos fatos, você vem para os requisitos específicos. Antes de olhar para a tela, é fácil saber os requisitos específicos aqui. Na ação de consignação não tem. Aqui eu tenho 2 requisitos específicos. Alguém sabe me dizer quais são aí? Exatamente, galera. O prazo, para vocês não passarem vergonha, o pessoal do online. Né? Gente no Brasil todo assistindo vocês aí. Primeiro é o prazo. Por que é o prazo? Porque se tiver tido a suspensão, eu tenho que mencionar que está ajuizando a ação dentro do prazo. E o segundo requisito específico é a hipótese de cabimento. Porque eu só posso ajuizar a ação de inquérito em uma daquelas 4 hipóteses. Então, eu vou falar do prazo e vou falar do cabimento. Pô, Diego, ação de consignação não tem esse negócio. Mas é simples. Repare, primeiro, eu vou falar do prazo. O prazo, ele é um requisito específico apenas se eu tiver feito a suspensão do meu empregado. Se eu suspendi o meu empregado, aí eu tenho um prazo de 30 dias. Mas, Diego, e se não tiver ocorrido a suspensão do empregado? Eu preciso falar que está ajuizando a ação dentro do prazo? Não. Porque a única hipótese em que tem um prazo exato previsto em lei é quando faz a suspensão. Tá? Se tiver feito a suspensão, aí você menciona. Se não tiver esse requisito, você não precisa mencionar. Como é que fica, Diego? Você pode botar assim, ó. Dos requisitos específicos, abrir o tópico lá e coloca: o requerente informa que está instaurando o presente inquérito no prazo decadencial de 30 dias, a contar da suspensão do empregado estável, conforme previsão do artigo 853 da CLT. Só isso aqui é o que você precisa colocar. Tá? Apenas isso aí é o que você precisa colocar. Tá? Se não informar da suspensão, você não precisa se preocupar com o prazo. Ok? E aí, a próxima hipótese aqui, próximo requisito específico, é o cabimento. Eu vou ter que buscar na lei qual é o dispositivo que prevê que eu tenho que ajuizar a ação de inquérito nesse caso do enunciado. E aqui, observe, ó, você faz um texto assim, ó. A presente ação é indispensável para a dispensa por justa causa do dirigente sindical na forma das súmulas 379 do TST e 197 do Supremo.
Só isso, só isso. Coloquei um requisito específico e o outro. Para ficar claro, ó, como é que ficam os dois juntos? Os dois juntos ficam assim. Ó. Então, você vai abrir um tópico dos requisitos específicos, vai citar um requisito que é o prazo e o outro requisito que é o cabimento. Tá? Um é o prazo e o outro é o cabimento. Só isso assim, Diego? Só isso assim. Mais nada mesmo? Mais nada. Logicamente, o prazo, se tiver suspensão, essa hipótese, o texto é idêntico. O que vai mudar é se a hipótese de cabimento for diferente. Aí você vai ter que buscar no requisito legal de cada hipótese, tá? E nesse caso aí do enunciado, o exemplo aí foi do dirigente sindical. Mas pode ser um empregado membro do CNPS, ou um empregado eleito diretor de sociedade cooperativa, ou até o estável decenal. Tá certo? Beleza? Bom, passei daí, Diego, o que é que eu faço? Mérito. O mérito, toda a atenção do mundo, porque o mérito é a parte que mais pontua. E aí, aqui no mérito, é onde fica mais fácil. Por quê? Porque observe, sabe a única coisa que você precisa fazer aqui? Dizer qual é a falta grave que ele cometeu. Ah, Diego, mas a falta grave está no enunciado. Mas aqui você precisa tipificar qual é a falta grave que ele cometeu. Dizer se o que ele cometeu é um ato de insubordinação, de improbidade, se é um ato de abandono de emprego, se é um ato de desídia. Basta, com a informação do enunciado, você olhar no artigo 482 da CLT. Olha no artigo 482 e vai ter que ter atenção para poder entender que hipótese é aquela. Diego, se eu tiver dúvida se aquilo ali é indisciplina ou insubordinação, o que é que eu faço? Os dois. Faz um parágrafo em cima falando como se fosse insubordinação e outro parágrafo embaixo falando como se fosse indisciplina. Pronto. Aí vai pontuar. Pode ter certeza que a banca vai ter que lhe dar o ponto. Mais uma vez, aqui eu estou ensinando você a passar na prova. E vão sair daqui péssimos advogados, mas vão sair advogados. Vão sair advogados, tá? Melhor sair péssimos advogados do que não sair, né? Então vamos procurar primeiro sair. Depois, a gente faz o curso de prática e aí eu ensino tudo para vocês. Inclusive, a próxima turma já vai acontecer aí. Bom, vamos lá. Como é que ficaria isso? Olha como é fácil. Botei um mérito e se você perceber, até que segue aquele mesmo roteiro, fato, fundamentação e pedido. A diferença é que tem dois parágrafos. Você vai ver que no primeiro parágrafo tem o fato e a fundamentação e no segundo parágrafo tem um pedido. Quer ver? Repare, ó. O requerido ausentou-se do serviço por mais de 36 dias de forma injustificada. O que é isso? É o fato. Eu tiro de onde essa informação? Não, que é o fato. O que caracteriza abandono de emprego? Isso aí é a fundamentação jurídica, né? Previsto no artigo 482, a linha I da CLT. Fundamentação legal. Então, fato, fundamentação. Fiz o fato, fiz a fundamentação, agora vou fazer o pedido. Ante o exposto, requer a declaração da rescisão. Tem que ser esse pedido, hein? A declaração da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Nesse caso, como houve suspensão, retroativa à data da suspensão do empregado. Se não houvesse suspensão, eu colocaria aí retroativa à data do ajuizamento da ação. Ok? Beleza? É só isso mesmo, Diego? Estou falando que você não usa nem 2 páginas inteiras para fazer essa peça. Não usa nem 2 páginas inteiras para fazer essa peça. Ok? Depois que você fez isso, vem para liminar. Em tese também não existe urgência numa ação dessa de inquérito, então não tem necessidade de liminar. Acabou a parte da liminar que não fez, pulou, vai para os requerimentos finais. E aquelas perguntinhas nos ensinam como é que a gente vai fazer para responder os requerimentos finais. A primeira pergunta que eu me faço é: o que eu estou fazendo é uma petição inicial? Sim, então tem que ter a notificação da parte contrária. Vou produzir provas posteriormente? Sim, tem que ter protesto por produção de provas. É uma petição de natureza trabalhista, tem honorários, então? Sim.
E afinal, o que é que eu quero com a minha petição? Passar na OAB. Além disso, o que é que eu quero? Eu quero a procedência do pedido. Petição inicial tem que ter isso. A procedência do pedido e a declaração da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Retroativa à data da suspensão ou, se for o caso, retroativa até a data do ajuizamento da ação, se não houver a suspensão do empregado. É mentira, Diego, que é só isso. Olha aqui. Cabe tudo numa página só. Olha aí. Diante do exposto, requer. Olha lá. A notificação do requerido para comparecer à audiência e querendo oferecer resposta à presente ação, sob pena de revelia e confissão contra a matéria de fato. Protesta pela produção de outros meios de prova em direito admitidos. Posso parar aí, não posso? Em especial, prova documental, depoimento pessoal, pericial e ativa de testemunha, se quiser fazer completo. E, por fim, eu coloco aqui a procedência da ação com a declaração da rescisão do contrato de trabalho por justa causa, retroativa à data da suspensão do empregado, e a condenação, aí está consignatário, mas é do empregado, em custas e honorários advocatícios no importe de 5,15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 791A da CLT. Só isso aí mesmo? Só isso aí mesmo. Aí eu vou para o fechamento da peça, então? Não. Eu tenho que fazer o que aqui ainda? Valor da causa. Não esquece, não. Basta colocar, dá-se a causa, o valor de R cifrão e deixa em branco. É só isso mesmo. Só isso mesmo. Só isso mesmo. E aí você vai e faz o fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, número. E aí é a forma que você fecha todas as petições. Tá? Antes de mais nada, deixa eu dar um recado rapidinho para vocês aqui. A gente disponibilizou nessa semana uma lista dos alunos interessados em adquirir os clipes aqui no curso. Se você não colocou o nome na lista, não assinou a lista, manda mensagem para a Ananda dizendo que você quer adquirir o kit de clipes aqui, porque a gente vai pedir para o pessoal fazer a quantidade exata de alunos interessados. Os alunos do online que são de Salvador poderão comprar aqui no curso, aí podem colocar o nome na lista mandando mensagem para a Ananda também. Agora, os alunos que são de outras cidades, amanhã eu vou ver se eu já consigo mandar para vocês a lista certinha com a quantidade e as cores de cada clipe que vocês vão precisar adquirir, tá? Se você não achar a cor exata que eu sugeri, pode fazer a substituição, só lembrando de fazer esse ajuste no dia da aula da marcação de materiais, tá? A aula de marcação vai ser no dia 13, na semana que vem, então fique atento aí para você estar com tudo certinho em mãos para poder fazer sua marcação. Detalhe importante aqui para a gente, rapidinho, amanhã nós temos mais um simulado, tá? Simulado 3. Cuidado, e vai ser disponibilizado também para vocês os exercícios de RO. Então, cuidado para não embolar a quantidade, né, de exercícios. Oi? As duas. Se o quê? Se pode cair o quê? RO? Essas duas de hoje? Não. Só um detalhe. Bruna perguntou aqui, essas duas de hoje podem cair no simulado? Nesse de amanhã, não. Porque a gente ainda vai fazer um laboratório de peças na sexta-feira, dessas duas peças aqui. Tá? Na sexta-feira a gente vai fazer um laboratório, então para esse simulado eu peguei leve e não vou colocar essas duas peças. Pode cair reclamação, contestação e RO para o simulado de amanhã. Tá? Mas para o próximo simulado da semana que vem, aí podem cair essas peças e todas as outras que a gente vê até o simulado, que eu não tenho aqui o cronograma de cabeça. Mas pode cair, essas duas podem cair já no próximo simulado. Tá? Então, olha aí que eu estou liberando vocês bastante cedo. Vou cobrar disso na próxima aula, tá? Para dar tempo de vocês estudarem para o simulado aí. Gente, horário de simulado 1h30, horário de Brasília. Só um detalhe. Ao pessoal que vai fazer o simulado em casa, o simulado já está disponível. Mas sempre daquela forma, não olhe o simulado antes, só imprima, grampeie, deixa ele guardado para você só olhar. Faça o simulado de uma vez só, hein? Nada de fazer o simulado parcelado. Né? A prova não é parcelada, a prova é de uma vez só. É à vista a prova, né? Vamos fazer de uma vez só, tá? Então, gente, obrigado pelo carinho, por hoje é só.
Fiquem todos com Deus e até a próxima, porque você sabe que aqui todo dia é dia de trabalho. Valeu!